Um dos maiores filósofos estoicos da história, Marco Aurélio, acreditava que a forma como começamos a manhã define o tom de toda a nossa vida. Ele escreveu que, ao amanhecer, quando sentimos dificuldade para sair da cama, devemos lembrar a nós mesmos que estamos nos levantando para cumprir o trabalho de um ser humano. Ele questiona se fomos criados para permanecer sob as cobertas em busca de conforto ou para agir conforme nossa natureza e propósito. Essa reflexão atravessou séculos porque toca um ponto essencial da experiência humana. Muitas pessoas acordam todos os dias cansadas, desmotivadas e sem clareza sobre o sentido do que fazem. A rotina matinal estoica surge como uma resposta prática para isso. Neste vídeo, vamos explorar práticas usadas pelos estoicos para iniciar o dia com serenidade, clareza mental e propósito. Se você aprecia esse tipo de conteúdo, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative as notificações para continuar acompanhando nossos estudos sobre filosofia estoica. 1. Meditar sobre a impermanência. Uma das ideias mais centrais do estoicismo é a consciência profunda da impermanência. Para os estoicos, compreender que tudo muda não era motivo de angústia, mas uma fonte de lucidez e liberdade interior. Nada do que existe permanece exatamente como é. O corpo envelhece, as emoções se transformam, as circunstâncias mudam e até mesmo aquilo que hoje parece sólido e permanente um dia deixará de existir. Os estoicos acreditavam que iniciar o dia lembrando dessa verdade simples ajudava a colocar a vida em perspectiva antes que as preocupações cotidianas assumissem o controle da mente. Ao acordar, antes de se envolver com o ritmo acelerado do mundo, o praticante estoico buscava um momento de silêncio. Esse silêncio não era vazio, mas cheio de atenção. Era um convite à reflexão consciente sobre a natureza da existência. Visualizar a vastidão do universo fazia parte desse exercício. Imaginar estrelas surgindo e desaparecendo, civilizações florescendo e ruindo, montanhas sendo moldadas pelo tempo e oceanos se transformando lentamente ajudava a dissolver a sensação de urgência exagerada que muitas vezes acompanha a vida moderna. Quando nos percebemos como parte desse fluxo maior, nossos problemas deixam de parecer absolutos. Essa contemplação não tinha o objetivo de tornar a pessoa indiferente à própria vida, mas exatamente o oposto. Ao reconhecer a brevidade da existência, cada momento se tornava mais valioso. Cada encontro, cada oportunidade e cada escolha ganhava peso e significado. Os estoicos entendiam que muitos dos nossos sofrimentos surgem da ilusão de permanência. Sofremos como se as dores fossem eternas, como se as perdas fossem definitivas, como se os erros não pudessem ser superados. Ao lembrar que tudo passa, a mente se torna mais flexível e menos resistente à realidade. Marco Aurélio frequentemente refletia sobre a transitoriedade da fama, do poder e da própria vida. Mesmo sendo imperador, ele se lembrava diariamente de que sua posição era temporária e que, em pouco tempo, tanto ele quanto aqueles que o elogiavam ou criticavam não estariam mais aqui. Essa consciência o ajudava a agir com humildade e equilíbrio. Sêneca também alertava para o desperdício do tempo. Para ele, a maior tragédia humana não era a morte, mas viver como se fossemos eternos, adiando o que realmente importa e gastando energia com trivialidades. Ao iniciar o dia com a lembrança da impermanência, somos convidados a usar melhor o tempo que nos foi dado. Essa prática também reduz o apego excessivo. Quando entendemos que nada nos pertence de forma definitiva, aprendemos a apreciar sem nos agarrar. Relações se tornam mais conscientes, posses perdem parte do poder emocional e expectativas rígidas começam a se dissolver. Além disso, refletir sobre a impermanência nos ajuda a lidar com o medo da morte de maneira mais saudável. Para os estoicos, pensar na morte não era mórbido, mas libertador. A morte funcionava como um lembrete de que a vida acontece agora, e que adiar a coragem, a honestidade ou a mudança é um risco real. Ao trazer essa reflexão para amanhã, o dia começa com uma base sólida. Pequenos contratempos perdem força, críticas são recebidas com mais equilíbrio e o sucesso é encarado com gratidão, não com apego. Meditar sobre a impermanência também fortalece a gratidão. Quando reconhecemos que nada é garantido, até o que é simples se torna extraordinário. O ar que respiramos, o fato de acordar, a possibilidade de agir e escolher passam a ser vistos como presentes, não como direitos. Essa prática não exige muito tempo.
Alguns minutos de silêncio e reflexão já são suficientes para alterar profundamente a qualidade do dia. O importante não é a duração, mas a sinceridade da contemplação. Ao começar cada manhã lembrando que a vida é breve e preciosa, você não se torna frio ou distante. Pelo contrário, você se torna mais presente, mais atento e mais comprometido com aquilo que realmente importa. Essa consciência é o alicerce de toda a rotina matinal estoica. Sem ela, as outras práticas perdem profundidade. Com ela, cada dia passa a ser vivido não como uma obrigação automática, mas como uma oportunidade consciente de existir. 2. Escrever para organizar os pensamentos. Para os estoicos, escrever não era um hábito intelectual ou literário. Era uma prática diária de higiene mental. Assim como o corpo precisa ser limpo todos os dias, a mente também precisa de espaço, clareza e ordem. Marco Aurélio escrevia para não se perder de si mesmo. Suas anotações não eram bonitas nem organizadas para publicação. Eram lembretes, advertências, reflexões e diálogos internos. Ele escrevia para alinhar pensamento, intenção e ação. Ao acordar, a mente costuma estar cheia de resíduos do dia anterior. Conversas inacabadas, preocupações, frustrações, expectativas e medos permanecem ativos mesmo durante o sono. A escrita matinal funciona como uma forma de descarregar esse excesso mental antes que ele contamine o resto do dia. O primeiro passo dessa prática é escrever sem censura. Não há necessidade de frases completas, lógica clara ou coerência. A função inicial é simplesmente tirar os pensamentos da mente e colocá-los no papel. Ao fazer isso, você cria distância entre você e aquilo que pensa, deixando de ser dominado por impulsos automáticos. Essa externalização dos pensamentos gera clareza. O que antes parecia confuso começa a ganhar forma. Muitas preocupações, quando vistas no papel, revelam-se menores do que pareciam quando estavam apenas na mente. Outras se mostram repetitivas, sinalizando que estão consumindo energia sem oferecer solução real. Depois desse esvaziamento inicial, os estoicos direcionavam a escrita para a gratidão consciente. Diferente da gratidão superficial, essa prática não ignora dificuldades, mas reconhece aquilo que já está presente. Escrever sobre pequenas coisas, como o fato de estar vivo, de poder pensar, de ter a chance de agir, cria uma base emocional mais estável para o dia. A gratidão, nesse contexto, não serve para anestesiar a dor, mas para equilibrar a percepção. Ela lembra que a vida é mais ampla do que os problemas momentâneos e que sempre existe algo digno de reconhecimento, mesmo em dias difíceis. Em seguida, a escrita se torna uma ferramenta de autoexame moral. Os estoicos acreditavam que a reflexão constante era essencial para o desenvolvimento do caráter. Perguntas simples, mas profundas, guiavam esse processo. Agi de acordo com meus valores ontem? Onde fui dominado por impulsos? Onde posso agir melhor hoje? Essas perguntas não tinham o objetivo de gerar culpa, mas consciência. Para os estoicos, errar fazia parte da condição humana. O verdadeiro problema não era errar, mas repetir os mesmos erros por falta de reflexão. A escrita também ajudava a fortalecer o compromisso com a virtude. Ao registrar pensamentos e intenções, a pessoa se tornava mais responsável por suas escolhas. O que é escrito ganha peso. Passa a existir de forma mais concreta. Outro aspecto importante dessa prática é o desenvolvimento da autonomia emocional. Ao escrever, você aprende a observar suas emoções sem ser completamente absorvido por elas. Raiva, medo, ansiedade e frustração deixam de ser forças invisíveis e passam a ser objetos de análise. Com o tempo, esse hábito cria uma relação mais saudável com o mundo interno. A pessoa se torna menos reativa, mais consciente e mais capaz de responder a situações com razão em vez de impulso. Para os estoicos, o diário era um espaço de honestidade radical. Não havia necessidade de impressionar ninguém. Era um local onde era possível admitir fraquezas, reconhecer limites e reafirmar valores sem máscaras. Essa prática também fortalece a continuidade entre os dias. Cada manhã se conecta com a anterior. A escrita cria um fio condutor que permite perceber padrões de comportamento, progresso pessoal e áreas que precisam de atenção. Por fim,
Escrever pela manhã prepara a mente para agir. Ao organizar pensamentos, reconhecer o que importa e alinhar valores, o dia deixa de ser apenas uma sequência de eventos aleatórios e passa a ser vivido com intenção. Essa é a essência da escrita estoica: não registrar a vida, mas aprender a vivê-la melhor. Ao incorporar esse hábito à sua rotina matinal, você cria um espaço de clareza que acompanha você ao longo do dia, ajudando a enfrentar desafios com mais equilíbrio e lucidez. 3. Intenções diárias, não metas. Uma das distinções mais importantes do estoicismo é a diferença entre aquilo que está sob nosso controle e aquilo que não está. Essa distinção serve como base para a prática das intenções diárias. Na vida moderna, somos constantemente incentivados a estabelecer metas. Metas de produtividade, metas financeiras, metas físicas e metas de desempenho. Embora metas possam oferecer direção, os estoicos perceberam que elas frequentemente nos prendem a resultados que dependem de fatores externos, gerando frustração, ansiedade e sensação de fracasso. Para o estoicismo, a verdadeira liberdade está em direcionar a atenção para o que depende exclusivamente de nós, nossas escolhas, nossas atitudes e nosso caráter. É nesse ponto que entram as intenções. Enquanto metas se concentram no que queremos alcançar, intenções se concentram em como escolhemos viver. Elas não estão ligadas a resultados futuros, mas à qualidade da presença no agora. Uma intenção é uma decisão consciente sobre o tipo de pessoa que desejamos ser ao longo do dia. Ao iniciar a manhã, os estoicos não perguntavam apenas o que precisavam fazer, mas quem precisavam ser. Essa mudança de perspectiva transforma completamente a forma como encaramos os acontecimentos diários. Definir uma intenção estoica significa escolher uma virtude como guia. Sabedoria, coragem, justiça e temperança eram consideradas virtudes fundamentais. Ao escolher uma delas, a pessoa criava um eixo moral que orientava suas ações, decisões e reações. Por exemplo, escolher a intenção de agir com paciência não significa que o dia será livre de desafios. Significa que, quando os desafios surgirem, a resposta será consciente. A intenção funciona como um lembrete silencioso que acompanha a mente ao longo do dia. Os estoicos sabiam que não controlamos o comportamento dos outros, os atrasos, os erros alheios ou os acontecimentos inesperados. Mas sempre controlamos como respondemos a eles. Ao definir intenções, deixamos de ser reféns das circunstâncias externas. Essa prática também ajuda a reduzir o autojulgamento excessivo. Metas muitas vezes criam uma lógica binária de sucesso ou fracasso. Intenções, por outro lado, permitem progresso contínuo. Mesmo em um dia difícil, é possível reconhecer momentos em que a intenção foi honrada. Sêneca ensinava que a vida não deve ser avaliada apenas pelos acontecimentos, mas pela maneira como lidamos com eles. Uma intenção diária nos convida a medir o dia não pelo que foi conquistado, mas pela qualidade moral das escolhas feitas. As intenções também fortalecem a coerência interna. Quando ações e valores caminham juntos, surge uma sensação de integridade. Essa coerência reduz conflitos internos e cria uma base sólida de tranquilidade emocional. Outro aspecto importante das intenções estoicas é a flexibilidade. Elas não engessam o dia, mas se adaptam a ele. Independentemente do que aconteça, a intenção continua válida. Seja em momentos de sucesso ou de dificuldade, ela permanece como referência. Com o tempo, essa prática transforma a identidade. Ao escolher diariamente agir com virtude, essas escolhas deixam de ser esforço consciente e passam a se tornar hábitos. O caráter é moldado não por grandes decisões isoladas, mas por pequenas escolhas repetidas. Os estoicos acreditavam que viver bem não significa viver sem problemas, mas viver em harmonia com a própria natureza racional. As intenções são o caminho prático para essa harmonia. Ao encerrar a manhã com uma intenção clara, o dia deixa de ser algo que simplesmente acontece com você. Ele passa a ser algo que você atravessa com consciência, responsabilidade e propósito. Essa é a força silenciosa das intenções estoicas. Elas não mudam o mundo ao seu redor, mas mudam profundamente a forma como você se posiciona diante dele. E, ao mudar isso, tudo começa a mudar. 4. Abraçar o desconforto voluntário.
Para os estoicos, o conforto excessivo era visto como um risco silencioso. Não porque o conforto seja, em si, algo negativo, mas porque a dependência dele enfraquece o espírito. Quando nos acostumamos a evitar qualquer forma de desconforto, nos tornamos menos preparados para lidar com as dificuldades inevitáveis da vida. Os filósofos estoicos entendiam que o sofrimento não pode ser completamente evitado. Doenças, perdas, frustrações e mudanças inesperadas fazem parte da condição humana. Diante disso, eles escolheram uma abordagem prática: treinar voluntariamente pequenas doses de desconforto para fortalecer a mente e o caráter. Essa prática não tinha como objetivo punir o corpo ou criar sofrimento desnecessário. Pelo contrário, o desconforto voluntário era visto como um exercício de liberdade. Ao escolher conscientemente enfrentar algo difícil, a pessoa deixava de ser controlada pelo medo do incômodo. Sêneca recomendava, em alguns dias, viver de forma simples, usando roupas modestas e comendo alimentos básicos. Ele sugeria que, durante esses momentos, a pessoa se perguntasse: é isso que eu temia? A intenção era perceber que aquilo que parecia assustador era, na verdade, suportável. Ao iniciar o dia com pequenas práticas de desconforto, o estoico fortalecia sua resiliência emocional. Um banho frio, por exemplo, não era apenas um estímulo físico, mas um exercício mental. Ao entrar em contato com o desconforto, a mente aprendia que sensações desagradáveis não são ameaças, mas experiências passageiras. Essa relação consciente com o desconforto ajudava a quebrar a ilusão de que a felicidade depende de condições externas perfeitas. Quando percebemos que somos capazes de permanecer estáveis mesmo diante do incômodo, a necessidade constante de conforto começa a perder força. Na vida moderna, essa prática pode ser adaptada de várias formas. Caminhar em vez de dirigir, escolher o silêncio em vez de distrações constantes, enfrentar conversas difíceis com honestidade ou abrir mão de prazeres imediatos são exemplos de desconfortos voluntários que fortalecem o autocontrole. Outro aspecto fundamental dessa prática é o desenvolvimento da disciplina. Ao escolher o desconforto de forma consciente, treinamos a capacidade de agir de acordo com nossos valores, mesmo quando isso exige esforço. Essa disciplina não é rigidez, mas compromisso com o crescimento pessoal. Os estoicos acreditavam que o verdadeiro poder não está em controlar o mundo externo, mas em dominar as próprias reações. O desconforto voluntário funciona como um treinamento para esse domínio. Cada pequena escolha difícil reforça a confiança interna. Além disso, essa prática aumenta a gratidão genuína. Quando nos permitimos viver momentos sem conforto, aprendemos a valorizar aquilo que antes era considerado garantido. O simples torna-se suficiente, e o excesso perde importância. Abraçar o desconforto também ajuda a reduzir o medo do futuro. Ao perceber que somos capazes de enfrentar situações difíceis no presente, a ansiedade em relação ao que pode acontecer diminui. O desconhecido deixa de ser visto como uma ameaça absoluta. Com o tempo, essa prática transforma a relação com a dor e o esforço. Eles deixam de ser inimigos a serem evitados a todo custo e passam a ser vistos como parte natural do desenvolvimento humano. A resistência emocional cresce, e a mente se torna mais estável. Para os estoicos, viver bem não significava viver confortavelmente, mas viver com virtude. O desconforto voluntário era uma ferramenta para lembrar que a verdadeira segurança não vem do ambiente externo, mas da força interior construída ao longo do tempo. Ao incorporar essa prática à sua rotina matinal, você começa o dia com uma afirmação silenciosa de autonomia. Você demonstra a si mesmo que não é escravo de impulsos, hábitos ou comodidades. Essa consciência acompanha você ao longo do dia, fortalecendo cada decisão. Essa é a essência do desconforto voluntário no estoicismo: não sofrer por sofrer, mas escolher conscientemente aquilo que fortalece. Ao fazer isso, você constrói uma base sólida de coragem, liberdade e equilíbrio emocional. 5. Atenção plena e amor fati. Para os estoicos, a mente humana é a principal fonte tanto do sofrimento quanto da liberdade. Os acontecimentos em si são neutros. O que determina nossa experiência é a forma como os interpretamos. Por isso, a prática da atenção plena ocupava um lugar central na filosofia estoica, mesmo que não fosse chamada por esse nome na antiguidade.
A atenção plena, dentro do estoicismo, começa com a capacidade de estar presente. Estar presente significa perceber o momento como ele é, sem antecipar o futuro nem se perder no passado. Essa presença consciente cria um espaço entre os fatos e as reações automáticas, permitindo escolhas mais sábias. Ao iniciar o dia, os estoicos recomendavam um momento de recolhimento. Não para fugir da realidade, mas para observá-la com clareza. Sentar-se em silêncio, observar a respiração e notar os pensamentos surgindo e desaparecendo era uma forma de treinar a mente para não se identificar completamente com cada impulso. Nesse estado de observação, pensamentos deixam de ser ordens e passam a ser eventos passageiros. Emoções não são negadas, mas reconhecidas sem domínio absoluto. Esse distanciamento interno é o que permite agir com razão em vez de reagir por impulso. A atenção plena também reforça um dos princípios mais importantes do estoicismo, a distinção entre o que depende de nós e o que não depende. Ao observar a mente, torna-se mais fácil perceber quais pensamentos são úteis e quais são apenas ruído mental. Isso reduz a ansiedade e aumenta a clareza. Após esse momento de presença, os estoicos refletiam sobre um conceito profundo e transformador: o amor fati, o amor ao destino. Amor fati não significa passividade ou conformismo. Significa aceitar a realidade como ela se apresenta e, mais do que isso, acolhê-la como parte essencial da vida. Amar o destino é reconhecer que cada evento, agradável ou doloroso, faz parte do tecido da existência. Para os estoicos, resistir à realidade apenas gera sofrimento adicional. Quando lutamos contra aquilo que já aconteceu, desperdiçamos energia que poderia ser usada para agir com sabedoria. Amor fati é a prática de dizer sim à vida como ela é. Isso inclui sucessos e fracassos, alegrias e perdas, facilidades e dificuldades. Essa aceitação profunda não enfraquece a pessoa, ao contrário, fortalece-a internamente. Marco Aurélio refletia frequentemente sobre a necessidade de aceitar os acontecimentos como parte da ordem natural do universo. Para ele, tudo o que acontece está conectado a um todo maior, mesmo quando não conseguimos compreender imediatamente o sentido. Ao iniciar o dia com amor fati, a pessoa se prepara mentalmente para qualquer cenário. Em vez de esperar que tudo saia conforme o planejado, ela se compromete a responder com virtude a qualquer situação que surja. Isso reduz frustrações e amplia a resiliência emocional. Essa prática também transforma a relação com o sofrimento. Em vez de ver a dor como algo sem sentido, o estoico a encara como uma oportunidade de exercitar virtudes como paciência, coragem e humildade. O sofrimento deixa de ser apenas um peso e passa a ser um campo de aprendizado. A atenção plena combinada com amor fati cria uma postura de serenidade ativa. A pessoa não se torna indiferente, mas engajada de forma equilibrada. Ela age no mundo sem se perder emocionalmente nele. Na vida cotidiana, isso se traduz em maior tolerância aos imprevistos, mais aceitação das limitações próprias e alheias e uma capacidade maior de manter a calma diante do caos. A mente deixa de lutar contra a realidade e começa a cooperar com ela. Com o tempo, essa prática gera uma mudança profunda na forma de viver. A vida deixa de ser uma sequência de obstáculos a serem superados e passa a ser vista como um processo contínuo de aprendizado. Cada momento, independentemente de sua natureza, carrega valor. Encerrar a rotina matinal com atenção plena e amor fati significa iniciar o dia com abertura, humildade e coragem. É um compromisso silencioso de viver de acordo com a realidade, não contra ela. Essa é uma das práticas mais profundas do estoicismo. Não promete controle absoluto sobre a vida, mas oferece algo mais valioso: paz interior, clareza e a capacidade de amar a existência em todas as suas formas. Conclusão: cada manhã representa uma nova oportunidade de viver de acordo com nossos valores. As práticas estoicas não prometem uma vida sem dificuldades, mas oferecem ferramentas para enfrentar a realidade com serenidade, coragem e clareza. Ao incorporar mesmo uma dessas práticas à sua rotina matinal, você começa a transformar não apenas seus dias, mas a forma como vive. Obrigado por acompanhar este vídeo. Nos vemos no próximo.